Seja bem-vindo ao estudo do capítulo 7 do livro A Gênese. Esse é um resumo do estudo que nós estamos desenvolvendo no grupo de estudos do livro A Gênese da Fraternidade Espírita, em Goiânia, na Vila Mutirão. Embora as explicações tenham sofrido profundas mudanças de 1867 para cá, quando esse livro foi escrito, o principal da teoria dele continua muito consistente ainda. As mudanças que nós tivemos foram muito mais no detalhamento dessas explicações, no aprofundamento, no cálculo dos períodos, dos prazos, nas novas nomenclaturas, mas a ideia geral continua muito consistente, vale a pena você ler o capítulo inteiro. Nós fizemos uma pequena provocação ao longo da semana para o nosso grupo refletir. Nós perguntamos qual a explicação que nós poderíamos formular para a divisão do tempo de formação da Terra em 6 grandes períodos. Por que 6 grandes períodos de formação da Terra, 6 dias na Gênese bíblica? É uma curiosidade interessante. Vamos começar pelo item 1, quando Kardec vai analisar essa questão dos períodos geológicos. Ele vai dizer que a Terra contém em si os traços evidentes da sua formação, cujas fases podem ser acompanhadas com precisão matemática nos diferentes terrenos que constituem o seu arcabouço. Eu vou mesclando com você com imagens que a gente apresentou lá no dia do nosso estudo, para você ir situando com mais facilidade o que Kardec está querendo dizer com essas questões. Em particular, eu quero destacar aqui essa imagem. É a isso que ele está se referindo, por exemplo, a terrenos com essa conformação, onde se podem analisar com muita clareza essas diversas camadas que constituem o solo do planeta Terra. E ele continua dizendo, o conjunto desses estudos constitui a chamada geologia, nascida no século XIX, portanto, poucas décadas antes de ele escrever esse livro, e que projetou luz sobre a controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. E aí ele prossegue, aqui não se trata de simples hipótese, mas do resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. Deixa eu ilustrar para você com mais algumas figuras para a gente perceber esses fatos, conforme ele está apresentando. Aqui a gente pode ver claramente essa parte de cima, que é muito diferente dessa parte intermediária e que é muito diferente da parte de baixo. Isso era o que já estava sendo estudado no século XIX pelos geólogos, e eles usavam esse tipo de formação rochosa para analisar essa história da formação da Terra. Kardec vai continuar então dizendo, a história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais exata do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que se revela, que se desnuda, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Aqui nós temos uma imagem belíssima de um local onde essas camadas estão muito visíveis, e aqui são infinitas, inúmeras camadas. Dá para ver isso aqui, Kardec está se referindo de maneira muito apropriada. E aí ele continua, a geologia é, pois, uma ciência de observação, só tira deduções do que vê. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. E aí deu uma discussão muito gostosa no nosso grupo a respeito disso que ele está chamando de as trevas da lenda. Para Kardec, no seu olhar científico, as lendas a respeito da criação da Terra eram imagens obscuras, sobretudo quando se analisava as lendas dos outros povos. E a gente conversando sobre essas lendas no nosso grupo, a gente se perguntou, e quais são as lendas que nós temos na nossa sociedade judaico-cristã? E que às vezes a gente nem percebe que são lendas. Com certeza você já ouviu falar da criação do mundo em 6 dias. Não será isso uma das nossas lendas? Com certeza você já ouviu falar do paraíso, do jardim do Éden, de Adão e Eva, de um fruto proibido, de uma serpente. Então nós também temos as nossas lendas que falam da criação do mundo sob o olhar da nossa tradição espiritual. E Kardec conclui o item 1 dizendo, graças a ela, a geologia, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço.
Ele vai desenvolver isso, portanto, aí nos itens 2, 3, 4, 5, ele vai caminhar por aí. E eu quero parar com você, já aqui no item 7, quando ele vai mudar um pouquinho a natureza da descrição dele, falando dos fósseis. Ele vai dizer, um fato característico e da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste na existência de despojos fósseis de animais e vegetais. Aí eu quero voltar aqui para a gente trabalhar um pouquinho também essas imagens de fósseis. Eu quero começar com essa imagem, que é um fóssil de vegetal. Observando essa rocha, a gente vê que ela é uma árvore que foi petrificada. Essa outra imagem aqui dá uma ideia muito boa também. Um pedaço de rocha que, observando, lembra muito claramente um tronco de madeira. E aí a nossa colega Zéza, ela perguntou assim, tudo bem, Elias, eu vejo, agora eu só quero entender quem foi que cortou isso tão bem cortado. E é dessas perguntas que vive a nossa ciência, porque quando ela vai em busca das respostas, a gente vai descobrindo novas questões, novas explicações, novos elementos para compor as nossas teorias a respeito disso que nós vemos. Mas há também os fósseis de animais a que Kardec se refere. Veja essa imagem aqui, olha. Isso aqui é um pedaço de rocha, é bem provável que seja a arcada dentária de um dinossauro que foi fossilizada ao longo do tempo. Aqui nessa outra imagem nós temos claríssima a cabeça de um animal daquela época, um tipo dos dinossauros que existiam naquela época. E aqui nós podemos ver uma outra ossada, toda também dentro de uma rocha, que já também foi petrificada ao longo do tempo, e que mostra como que isso está disposto na natureza, fornecendo informações preciosas para os nossos geólogos estudarem, inclusive calculando o tempo que durou essa formação. Aqui nós temos uma outra imagem muito interessante, o nosso colega achou por bem tirar uma foto dele mesmo deitado ao lado da pedra, que mostra o tamanho dessa formação que ele conseguiu liberar aí, tirando a parte rochosa que estava ao redor. Olha o tamanho desse osso, que hoje é uma enorme rocha. Isso aí deixa muito claro para a gente o tamanho dos animais que existiam nesse período a que essa rocha se refere. E aí Kardec continua na sua análise, aqui mesmo no item 7. Chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é muito anterior à data que o Gênesis lhe assinala. Ele vai continuar no item 8, no item 9, eu não vou ler tudo com você porque é muito extenso, o capítulo é muito extenso, leia o capítulo inteiro, vale a pena. Ele vai continuar avançando, mas eu vou parar lá no item 13. Quando ele vai concluir, portanto, assim, olha, o estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividem a sua história em muitas épocas, constituindo os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. E aí entra a provocação que nós fizemos para o grupo e que eu comentei lá no início com você. Ele vai dizer que os principais desses períodos são em número de 6, designados pelos nomes de períodos primário, período de transição, secundário, terciário, diluviano, olha que interessante, pós-diluviano ou atual. E eu te pergunto, diluviano, por quê? Como um período diluviano? Por que esse nome foi dado? Não lembra a questão do dilúvio? Mais uma vez eu volto para você então. Por que a geologia do século XIX dividiu em 6 grandes períodos a história da formação da Terra? É muito curioso, naquela época a Bíblia tinha uma importância muito grande para a sociedade europeia. Nós somos parte dessa sociedade da Bíblia. E, portanto, os cientistas ainda estavam temerosos e até fazia parte da cultura deles mesmos. Tentar explicar estabelecendo correlações com o texto bíblico, que era considerada como a ciência mais antiga que nós tínhamos. Daí eles tentarem uma forçação de barra para explicar a história da formação terrena como em 6 grandes períodos, relacionando com os 6 dias da criação no livro do Gênesis. E aí o nome de período diluviano para também justificar a correlação desses textos com o texto bíblico. Então daí esse nome de diluviano e pós-diluviano, que hoje já não se usa mais. Continuando, nós vamos passar o item 14 e vamos direto no item 15, que ele vai falar do estado primitivo do globo. Aí eu chamo a atenção
para uma nota de rodapé que a editora, que o Evandro Noleto, no caso, o tradutor, incluiu aqui, onde ele mostra que na escala do tempo geológico moderna, esse período a que Kardec está se referindo corresponde ao início da era pré-cambriana, como a gente encontra hoje na nossa geologia. E aí Kardec, que é um conhecedor profundo da ciência da sua época, até porque ele era autor de livros didáticos, tinha que estar se mantendo sempre atualizado, ele dá uma aula da geologia do século XIX. Ele vai dizer aqui, olha, o calor aumenta à medida em que se penetra no interior da Terra. Já se sabia disso principalmente pelas escavações das minas, e que a certa profundidade alcança temperatura altíssima. Por que eles sabiam disso? Por conta das fontes termais, tanto mais quentes quanto mais profundas são as suas nascentes. Os fogos e as massas de matéria fundida e embraseada que escapam dos vulcões, a lava, como que vastos respiradouros, julgando da causa pelo efeito, leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida, da espessura de 25 léguas no máximo. Proporcionalmente, seria muito menos do que a espessura da mais delgada casca de laranja. Olha que interessante, naquela época já se tinha a compreensão da Terra como uma grande esfera líquida, cuja casca, por resfriamento, se tornou sólida. É a explicação que a gente tem até hoje. Essa explicação continua válida. E ele vai continuar nos itens seguintes mostrando o que foi acontecendo em seguida, com a consolidação dessa crosta, com as inúmeras quebraduras, as revoluções que foram tendo e que foram formando, as montanhas, os vales. E é muito interessante você ler o capítulo inteiro, porque ele é muito explicativo. Kardec é um didata de primeira grandeza, ele tem uma facilidade de explicação muito rica. Lá no item 28 ele vai falar do período secundário, que pela nota do Evandro Noleto aqui, se refere à era mesozoica atual, quando já começa a surgir os animais, primeiramente os animais aquáticos, depois os animais terrestres. Tudo isso, gente, é analisado a partir dos fósseis que são encontrados nas estruturas geológicas da Terra. E eu vou pular para o item 32. Ele faz uma análise muito importante para a nossa compreensão do que nós temos hoje. Ele diz assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Pela tradição bíblica nossa, a gente entende que tudo que foi criado foi para o deleite do ser humano. Essa ilusão nossa de que o mundo foi criado para nós é uma tremenda ilusão religiosa que nós construímos pela nossa tradição judaica. Hoje não faz o menor sentido. Kardec continua: como sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que povoaram a Terra por milhares e milhares de séculos e que afinal desapareceram antes mesmo que o homem surgisse? Hoje nós temos que ter consciência de que nós somos uma das espécies que habitam a Terra, a mais recente, com certeza, mas nem por isso a mais importante. A compreensão que nós temos hoje do ponto de vista da ecologia é que, sendo mais uma das espécies, nós temos a responsabilidade de compartilhar o espaço com todas as outras espécies existentes, sem agredir o ecossistema, sem agredir esse equilíbrio da natureza. Aquele filme Matrix provoca uma séria reflexão quando compara a presença do homem na Terra à presença de um vírus, pela nossa capacidade destrutiva. E aí nós vamos para o item 42, que ele vai falar do período diluviano. E aqui eu quero fazer uma pausa com você. Quando nós começamos a estudar isso aqui, uma das nossas colegas questionou essa questão da história bíblica. Ela falou: Elias, mas o dilúvio não foi um fenômeno real? E aí surgem as mais variadas explicações. Os geólogos que são religiosos e querem ainda manter alguma coerência entre a ciência e a Bíblia, eles defendem que houve um período em que aconteceram essas coisas e tentam inventar justificativas para a existência de um grande dilúvio ou de algum fenômeno parecido com isso. Kardec vai dizer, com base nos conhecimentos da sua época: este período é marcado por um dos maiores cataclismos que convulsionaram o globo, mudando por mais de uma vez o aspecto de sua superfície e destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam vestígios.
E aí eu quero chamar a atenção que realmente, quando os nossos geólogos atestam isso, tá? Isso é fácil de ser encontrado, pode pesquisar na Wikipédia aí que você acha. Existem sim evidências de uma grande destruição em massa de seres vivos, tanto animais quanto vegetais. Isso aí está muito bem registrado nas camadas de fósseis que a gente encontra na Terra, nas rochas da Terra. Acontece que a explicação de ter sido um dilúvio é que é delicada, porque essa explicação é mítica. E aí a Rafaela questionou lá no nosso grupo: Elias, mas tem provas de que a Arca de Noé existiu, não tem? E é muito interessante, há pessoas, há arqueólogos que ficam tentando provar que a Bíblia estava certa. E aí ela achou uma imagem muito interessante, eu vou mostrar aqui para você, que é uma imagem na qual muitos geólogos que são crentes na Bíblia tentam se basear para afirmar que a Arca de Noé existiu. Tem essa outra imagem aqui, olha, que eu vou mostrar para você. A pessoa chega a formar aqui uma teoria para explicar e tentar provar que a Arca de Noé realmente existiu. Bom, gente, são as explicações religiosas, e as explicações religiosas, elas concorrem de uma maneira muito forte no nosso imaginário por conta da nossa tradição. Às vezes, muito mais pelas evidências de inundações que nós temos, nas mais variadas formações de montanhas, que criou-se essa explicação de que um dia a Terra teria sido tomada pelas águas. Aí a gente sai inventando os nossos mitos. A nossa sociedade inventa nossas histórias religiosas para dar sentido para o mundo em que a gente vive. E aí, quando um desses nossos geólogos encontra uma formação rochosa como essa, um local como esse, ele imagina que pode ter sido aqui que a Arca de Noé foi depositada depois da sua longa viagem de 40 dias sobre a terra coberta pelos mares. Quando você estiver lendo o item 46, você vai ver que Kardec atribui a um fenômeno geológico a possível explicação para o dilúvio. Ele vai dizer: as opiniões se dividem sobre as causas que devem tê-lo produzido, porém sejam elas quais forem, o que é certo é que o fato se deu. Quer dizer, havia um entendimento naquela época de que teria ocorrido algum fenômeno semelhante ao que a Bíblia trazia como dilúvio. Hoje a visão é muito diferente nesse sentido, tá, gente? E aí a gente tem que ter tranquilidade de entender que as teorias vão mudando, as explicações vão mudando, e hoje há inúmeras explicações para essa grande mudança que teve na composição dos seres vivos da Terra. Existe uma cratera de 200 quilômetros de largura no México, uma cratera que já está totalmente coberta por sedimentos. Ela é percebida através de análise por instrumentos. E essa cratera é também uma outra evidência que os nossos geólogos modernos utilizam para avaliar se não pode ter sido devido à queda de um grande meteorito que, tendo caído naquela região, pode ter provocado um grande desastre ambiental que pode ter afetado a vida em todo o planeta Terra. Há diversas explicações concorrendo. Quando a gente pega do ponto de vista do que o Thomas Kuhn diz para nós hoje, do conflito de paradigmas, a gente tem explicações antigas que tentam se manter e a gente tem explicações novas que vão apresentando novas evidências, novas informações, novas descobertas dos geólogos para tentar se afirmar segundo essas novas teorias. Então é o que ele chama de conflito de paradigmas, uma explicação mais moderna tentando se apresentar diante de uma outra que resiste em ceder espaço. E algumas explicações antigas elas vão ficar esquecidas no tempo porque elas não se mostraram suficientes diante de todos os fatos que vão sendo descobertos na atualidade. E aí nós vamos chegar no finalzinho do capítulo, quando Kardec vai falar do período pós-diluviano ou atual, ou seja, imaginando-se que teria acontecido aquele enorme cataclismo, dilúvio universal, e que depois tudo foi se adaptar. E é interessante e até poética a maneira como ele escreve, e a gente já sabe hoje que não foi exatamente assim que aconteceu. Mas isso aqui era a geologia do século XIX, é bonito a gente ver, e deixa eu ler com você. Ele vai dizer assim, olha, uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida vegetal e animal retomou prontamente o seu curso. Consolidado, o solo assumiu uma situação mais estável. O ar mais depurado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador que o da fornalha interna.
a terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede que o viria habitar. Ele está falando, portanto, do surgimento da espécie humana. Mas nós vamos ter um capítulo para tratar disso especificamente mais à frente. Vamos deixar para o momento oportuno. E há uma discussão que é interessante, que daquela época, que era a questão se o homem teria surgido antes ou depois do dilúvio. É uma discussão que na época fazia muito sentido. Hoje que a gente sabe que nem dilúvio aconteceu, não faz mais sentido a gente pensar nesses termos. Mas Kardec toma uma posição interessante de levantar dúvidas a respeito do assunto. E ele coloca, não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo, que seria, portanto, o dilúvio. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a presença do homem. Vejam como que Kardec está lidando com a ciência do seu tempo. Eu acho isso muito importante para que a gente perceba nisso uma inspiração para que a gente também trabalhe com a ciência do nosso tempo, que a gente não tenha receio de usar a ciência do nosso tempo. E aqui tem uma nota dele que eu quero chamar a sua atenção para isso. Nota de Kardec, 91. Ele vai dizer assim, olha, veja-se o livro O Homem Antediluviano, por Boucher, aí ele cita o nome aqui de Perthes, Os Instrumentos de Pedra, outro livro, idem, Discurso sobre as Revoluções do Globo, por Georges Cuvier, comentado pelo Dr. Hofer. Então ele cita aqui 3 livros da época que discutiam esse surgimento do homem, um deles intitulado O Homem Antediluviano. É esse o desafio que nós temos e que nós temos que continuar hoje, buscando ampliar a nossa percepção espiritual a partir do que a ciência de hoje já nos oferece com toda a segurança de informação. Porque o espiritismo, se ele não caminhar de braços dados com a ciência, como Kardec propunha, a gente pode acabar se tornando um movimento estagnado no passado. E eu penso que isso não interessa a nenhum de nós. Muito obrigado, curta, compartilhe, vamos em frente formando essa grande comunidade de aprendizado.